Pai seja convosco, ao Senhor toda a honra, toda a glória, domínio, poder, majestade, autoridade, nos céus e na terra e tudo que nela há. Eu gostaria de ler uma passagem bíblica para vocês, que está, para todos nós, que está em Romanos, iniciando pelo capítulo 5, 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Glória a Deus, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Como está escrito, não é? Em Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, nossas doenças. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelos seus sofrimentos, pisaduras nós somos sarados. Continuando a leitura, dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, nós também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Glória a Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Do pecado para a salvação, pela graça. Ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos. Eu estou lendo Éfesos 2. Ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Isso nós, né? Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, como está escrito em João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Aqui é a mesma confirmação. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas nações celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Falando em fé, vamos ler aqui alguns versículos que fala sobre a fé. A fé, nós sabemos que é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo que provocação, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aí aqui ele fala do patriarca, né, que não pode se esquecer, pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aleluia. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu quero ler também. Que está escrito em Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder dele, a minha alma não se agradará. Agradecido eternamente o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor nos livre de todo mal, que nos abençoe, nos faça feliz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, uma excelente noite de descanso. Uma boa noite de descanso para todos vocês e para mim também.
Até a próxima live.